Saudade, hein, que eu tava disso. Ó, pepino alto. Esquece. Agora eu vou mostrar pra vocês quem é que eu vou cortar. Ele tá, eu já botei pro Panalto tem 1 hora, ele tá fazendo cabresto ainda. Eu tive que fazer o seu cabresto, eu tive que fazer tá tudo bom. o seu. Tá, fala. E agora eu tô fazendo o meu. Aí tá meia hora fazendo cabresto. Vou cortar ele. E sem cerol, tá? Que é isso, hein, Diadema? Pega lá o... A Jamaica. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, galera curtindo as férias, Paulo Souza treinando e o Gabigol voltando, abandonou e foi aplaudido, abandonou as férias e foi aplaudido pela nação rubro-negra, tirou muita onda dessa vez e o Flamengo já definiu o valor para negociar o atleta, no mínimo 200 milhões de reais. Então, a princípio, o Gabigol vai ficar para o ano de 2022. Em relação a Rafael Vinick, lembra? Aquele polêmico preparador físico que era amigo do Diego Ribas, sim, nessa dança das cadeiras ele dançou e vai deixar o time rubro-negro em breve. Em relação a Paulo Souza, já definiu que precisa de 4 reforços, eu vou falar a posição para vocês e já adianto que a principal é goleiro e o goleiro do Porto, a princípio, está querendo vir para o time do Flamengo, segundo um jornalista, ele já está até negociando com o time rubro-negro. CBF joga a toalha em relação à sua exigência para a Supercopa, um desejo que ela tinha, e o Thiago Maia, sim, está em promoção, parece Black Friday, o Lille cortou em 50% o valor que ele queria para poder vender o Thiago Maia e ele vai assinar o contrato em definitivo com o time do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo e podem curtir a Bundesliga de graça. E ao vivo, baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vamos falar agora sobre planejamento para esse ano. Paulo Souza já definiu quantos reforços quer para o time rubro-negro, segundo Cauê Mota do Globo, e também que não terá barca em relação a jogadores, segundo a Raíssa Simplício. Vamos começar falando sobre os reforços. Quais as posições que o Paulo Souza quer para reforçar o time rubro-negro? Paulo Souza, que vocês viram no começo do vídeo aí, não está pegando leve nem nas suas próprias férias. Está treinando e treinando bastante. E vamos lá para as posições que ele quer. Primeiro lugar, assim, disparado é goleiro. É a principal contratação que o Paulo Souza quer, porque o Diego Alves está no último ano aí de carreira a princípio, o seu último ano de contrato não vai ser renovado, e o Hugo Souza ainda está crescendo na profissão. Então, ele quer realmente um cara de confiança, o nome principal para ser o goleiro rubro-negro. Outra posição também que o técnico quer é a posição de zagueiro. A gente devolveu o Bruno Viana, nossa zaga não detém, pelo menos o Léo Pereira e também o Gustavo Henrique, não detém assim de muito prestígio, nem com a torcida e nem com os técnicos que passaram, eles falharam muito, né? Então o Flamengo vai atrás de um zagueiro, até porque o Paulo Souza é aquele tipo de técnico que às vezes gosta de botar 3 zagueiros para atuar. Em relação às outras 2 posições, segundo o Cauê Mota, são os volantes, tá? Pode ser primeiro volante e outro segundo volante. Então são essas as posições, são 4 posições: goleiro, zagueiro e volantes, segundo o Cauê Mota, mas ele falou que 3 ou no máximo 4 nomes bons para chegar para compor o elenco ou até mesmo para ser titular do time rubro-negro. Em relação à barca, né? Todo mundo estava com expectativa do Rodinei sair, do René sair, do Pires da Mota sair, mas o Paulo Souza, ele determinou, segundo a Raíssa Simplício, que não terá barca. Nenhum jogador vai sair de graça. Se for sair, pelo menos por 5 milhões de reais. Então, galera, é isso. Para quem achava que o Flamengo fosse liberar atleta de graça, o Paulo Souza bateu o martelo e rechaçou qualquer tipo de possibilidade dessa situação acontecer. E
E nação rubro-negra, vamos falar do Gabigol, que foi muito aplaudido pelos torcedores do Flamengo, pelo menos nas redes sociais, em relação ao seu abandono das férias, né? Ele estava curtindo as férias, mas já se reapresentou no Ninho do Urubu e deixou muita gente de queixo caído. Muita gente que falava sobre o comprometimento dele. Tá aí a resposta: Gabigol é sim um ídolo da torcida, pelo menos de uma parte da torcida, e largou as férias para voltar alguns dias, 6 dias antes do previsto, que seria dia 10. Deu um exemplo para os outros jogadores, é o cara que recebe o maior salário do elenco rubro-negro, e o exemplo, eu sempre falo, o exemplo vem de cima, e ele tirou muita onda, então que sirva de exemplo também para os outros atletas em relação ao comprometimento do dia a dia. E o Flamengo bateu um martelo em relação ao valor. O Flamengo topa sim negociar o Gabigol, mas só se for por 33 milhões de euros, segundo o Globo.com. Eles fizeram uma matéria falando sobre essa situação. Somente por 200 e poucos milhões de reais que o Flamengo topa trocar uma ideia. O Flamengo já tinha rechaçado uma oferta do West Ham, o Newcastle está em cima, está querendo oferecer ali um valor de mais ou menos 17 milhões de libras, mas isso não dá o valor que o Flamengo quer. E também, segundo depoimentos de pessoas próximas do Gabigol, ele quer continuar no time do Flamengo e dar muitas alegrias à nação rubro-negra. Então, ótimas notícias sobre o Gabigol, está se preparando para ser artilheiro de novo e, se Deus quiser, dessa vez artilharia recheada com uma taça ou algumas taças, que é o mais importante pra gente, pra torcida do Flamengo, que sempre roeu o osso desde a década de 90 pra cá, e agora a gente merece sim comer o filé, que são os levantamentos de taças, títulos para a nação rubro-negra, e o Gabigol tá focado nisso, e também, é lógico, ele quer ir para a Copa do Mundo, e o Tite também tá de olho nisso, e isso também conta bastante. E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? Vocês também foram pegos de surpresa, igual eu fui pego com essa volta antecipada do Gabigol? Para mim, de todo o elenco do Flamengo, o último que voltaria antes do prazo seria o Gabigol, e eu fui realmente pego de surpresa nessa situação. E nação rubro-negra, a posição que o Paulo Sousa enxerga como mais carente e a principal que ele quer a contratação é de goleiro. E, segundo o jornal Record de Portugal, o goleiro Augustin Marquezin, ele está de saída do Porto, pediu para ser negociado, não quer mais ser o reserva, ele era titular e na última temporada ele virou reserva. Um bom goleiro, o próprio Marcos Braz viu na partida entre Benfica e Porto a atuação dele e realmente encheu os olhos do vice-presidente rubro-negro. E o Flamengo vai tentar a contratação. Segundo o jornalista Germán Garcia Grove, o goleiro Marquezin já até negocia a sua chegada com o time rubro-negro. Então, em breve a gente pode ter novidades para essa posição, que é a posição principal que o Paulo Sousa quer uma contratação, goleiro e também zagueiro, mas ele coloca goleiro como número 1 em relação à carência. E em relação ao Neto, goleiro do Barcelona, segundo Renan Moura, ele conversou com a staff do atleta, e a staff do atleta falou que não existe negociações para o Neto chegar no time rubro-negro. Então, em relação ao goleiro, parece que o Augustin, lá do Porto, ele está na frente nessa corrida para ver quem chega para ser o número 1 do Ninho do Urubu. Segundo aí o Cauê Mota, o Paulo Sousa não vai botar o Diego Alves como goleiro principal nesse ano. Ele vai querer um outro goleiro para ser o titular. Então a gente tem que aguardar, porque realmente é a posição mais carente do time rubro-negro diante dos olhos do Paulo Sousa. E nação rubro-negra, eu vou trazer duas curtinhas para vocês. Uma em relação à Barca, que está zarpando pelo menos da comissão técnica rubro-negra, e a outra é sobre o desejo que a CBF tinha, mas ela já jogou a toalha sobre a Supercopa. Vamos começar falando sobre a Barca que está zarpando, né? O Flamengo já tinha demitido o preparador de goleiros Wagner Miranda. Depois afastou o Alexandre Santos e não demitiu ele somente porque ele é ligado à CIPA, tá? Alguma coisa em relação ao sindicato. E o Flamengo botou ele em outras funções de menor apreço. E agora o Flamengo, segundo o Vini Casagrande, vai demitir o Rafael Vinick, o polêmico amigo do Diego Ribas. Vocês lembram do Mosaico, aquele documentário do Diego Ribas? O Rafael Vinick era aquele preparador físico que levou ali ao extremo a recuperação dele e acabou estourando os pontos do atleta. E aí o Tanuri até falou para eles pegarem leve, então a torcida ficou muito marcada por esse lance.
Logo depois disso, ele foi contratado para ser o preparador físico do Flamengo, sendo que muitas pessoas apontavam ele sem experiência para exercer essa função e somente ter experiência em ser personal trainer. E aí, isso levou a torcida a reclamar muito e a gente viu que o preparo físico não estava legal do time rubro-negro. Então, esses 3 da comissão técnica não vão mais exercer as suas funções com o time principal, o rubro-negro, tá? O Alexandre Santos, não, o Wagner Martins já foi demitido e o Rafael Vinick vai seguir o mesmo destino do Wagner Martins. E falando sobre Supercopa do Brasil, a CBF queria transferir essa partida lá para os Estados Unidos, e aí uma empresa que queria o evento até deu a sugestão de ser em junho ou julho do ano de 2022, mas a CBF jogou a toalha porque Flamengo nem Atlético Mineiro, nenhum dos dois queriam que o calendário ficasse mais apertado do que ele já está, e aí a CBF jogou a toalha, não vai realizar o desejo dela, que é de vender a Supercopa para um outro país. Então, Supercopa do Brasil será jogada em território nacional. E nação rubro-negra, olha que notícia boa, pelo menos para uma parte da torcida que queria essa situação acontecendo. O Thiago Maia, nosso primeiro volante, ele vai ser comprado pelo time do Flamengo em definitivo. Segundo o Vene Casagrande, o Lille bateu o martelo e aceitou receber metade do que queria. Queria 8 milhões de euros por 50% do atleta, mas o Flamengo conseguiu desenrolar com o Lille e fechou por 4 milhões de euros, que dá mais de 25 milhões de reais por 50% do passe do atleta. Segundo o jornalista, essa semana o acordo vai ser sacramentado e o Flamengo só está ajustando com o Lille a situação da data, do mês de pagamento, para que seja diluído esse valor em 4 anos. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa situação? Acham que vale a pena o Flamengo pagar pelo Thiago Maia? Ele está tendo um bom desempenho? Ele não está tendo, não valeria a pena? Pô, você vê que a notícia, pelo menos na parte de parcelamento, é uma notícia boa, né? Diluir em 4 anos, cada ano aí pagar 1 milhão de euros, eu acho que está de bom tamanho, pelo menos na parte financeira. Mas na parte técnica, eu deixo essa pergunta para vocês. Coloquem nos comentários, vale a pena a gente comprar o Thiago Maia ou é melhor a gente ir atrás de outro volante, tipo o Otávio do Bordeaux, ou dar chance para o João Gomes, que ele é segundo volante, mas jogou muito bem com o Rogério Ceni também. De primeiro volante, coloque o seu comentário aqui embaixo do vídeo para a gente fazer aquela resenha esperta. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!